Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo em relação a Fluminense. Fabinho não vem, Fabinho é história, tá rolando nada. Vamos te trazer a informação que saiu, né? Eu sei de onde essa informação saiu, porque nós recebemos essa informação também. E eu vou te falar, vou te explicar um negócio aqui, tá? Eu vou te explicar um negócio aqui, mas vem comigo, eu tenho certeza que tu vai curtir. Também vamos falar sobre novidades do Fluminense e tudo mais. Mas vamos começar com uma novidade, pessoal. Essa aqui é muito boa, tá? Essa aqui é muito boa. A gente tem, então, isso aqui, ó. A Arana volta a treinar no Fluminense e deve jogar contra o Bragantino. O Arana ficou de fora dos jogos os jogos amistosos e tudo mais, né? Se eu não me engano, foi informação do Vitor Lessa, um abraço pra ele, que ele foi... deram aquela pausa, né, pro Arana, um desconforto, esse tipo de desconforto. Então, o Fluminense deu aquela preservada no jogador, né? Olha só, o lateral foi preservado nos amistosos e tudo mais. A lateral esquerda está de volta aos treinos do Fluminense. O jogador sofreu uma pancada na última semana e virou baixa na preservação e tal. Beleza, não participou de 2 amistosos, show de bola. Não houve nenhum tipo de lesão, muito bom, né? Ficou de fora dessa atividade com o grupo, com dores, não foi especificado o local do problema, mas a boa notícia é que ele está de volta aos treinos com o elenco e deve estar em campo contra o Bragantino. Então, assim, para você que estava muito preocupado com a ausência do Arana igual eu, né, eu estava preocupado, no lugar do René, que vem jogando, ainda não há definição de quem será o titular, subiu o dia, né, cara? Subiu o dia. E, sinceramente, essa lateral esquerda do Fluminense está realmente complicada, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas olha só, marca retomada de competições, então assim, ó, essa aqui já é uma ótima notícia, meus amigos. A gente tem Guilherme Arana treinando aí e deve pro jogo, show de bola. Eu vou ser honesto, na minha mente, na minha cabeça, Arana é o titular, tá? Agora, por que o Arana é titular? Pela capacidade que eu sei que o Arana, né, pode performar. Eu sei que o Arana é um excelente jogador, né? Sei da qualidade dele chegando na frente e tudo mais. Eu fico imaginando esse lado do Fluminense, lado esquerdo, com o Arana chegando na linha de fundo. Cara, eu tenho muitas esperanças. É bem verdade que a Arana ainda não mostrou a que veio, tá? Isso aí é verdade. Quem fala isso não tá doido não, eu concordo. Eu espero muito mais do Arana, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nessa volta. René teve a sua oportunidade nos amistosos. Eu achei mais ou menos. Não achei que o René fez jogos pra falar, ó, titular, Arana que lute. Não. Eu acho que essa lateral esquerda é difícil de alguém conseguir ali vestir a camisa titular, como aconteceu na lateral direita, né? Vejo que hoje o Guga é superior ao Samuel Xavier, sim. O Guga vestiu a camisa, né, de titular. Vamos ver em relação ao Arana, mas eu tenho, sabe, assim, talvez a chegada do Hulk deve ser bom pro Arana, né? Aquele cara que conhece o Hulk também, já sabe as jogadas. Eu acho que o Arana pode crescer muito mais com a chegada do nosso querido Hulk, né? Do atacante verde tricolor. Então é isso. Mas assim, não acho que o René aproveitou as oportunidades que teve nesse amistoso para falar, pronto, temos um titular. Não. Eu acho que o René, como eu posso dizer, cara? Eu não acho também que o René tá fazendo jogos péssimos, não, tá? Mas, sinceramente, não é também fazendo grandes jogos, tá? Não, tá muito ali, qualquer coisa, sabe? Tá ali, qualquer coisa. Eu vejo que o René é muito bom defensivamente. Já nesses amistosos, já não gostei do René defensivamente. Tá? Recebeu algumas bolas ali nas costas e tudo mais. Mas é isso. Eu espero que o Arana assuma a titularidade, não porque ele é o Arana, tá? Mas pelo futebol que a gente sabe que o Arana tem. Então, assim, ele precisa performar também. Ninguém tem que ser titular só pelo nome. E não é porque eu gosto do Arana que eu vou falar, não, mas o Arana aqui é especial. Não. Tem que jogar. Jogou, aí, meritocracia, tá? Por isso que eu digo, quem estiver mal tem que sair e dar oportunidade para outros jogadores, como é o caso do Freitas. Na minha cabeça, não se justifica uma insistência no Freitas se você tem o Julian Millan, que quando entra melhor, né?
É mais isso. Mas bora falar de Fabinho, que teve resposta da diretoria do Fluminense. Daqui a pouco eu te explico o porquê da diretoria do Fluminense. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Arrebenta no like, se inscreve no canal, confere se você já está inscrito. Os produtinhos que estão passando aí na tela, você pode adquiri-los, né? Não quer esse produto, Thiago? Você pode clicar nesse produto e comprar outra coisa. Você vai ajudar o canal do mesmo jeito. Eu agradeço. Mas vamos lá. Saiu notícia, rapaz, do nada virou Fabinho, virou, né? O que houve? Hoje, e agora eu tô falando até em relação à hora do Flu, tá? A nossa informação não tinha nada de tipo, o Fluminense está fechando com o Fabinho, o Fluminense avançou com o Fabinho. A nossa informação era, Thiago Silva convidou o Fabinho. Isso aconteceu, né? A gente ficou sabendo, a gente, cara, vamos avisar o pessoal. E eu, na minha insignificância, fiz, ó, galera, quem sabe um acordo aí de 6 meses, o Fluminense não conseguiria. Depois apareceram outras informações, né? Eu até recebi algumas dessas informações pelo nosso repórter, mostrando, Thiago, tem um monte de gente falando que avançou e tudo mais. Só que Melão, ele veio a público dizer que não, tá? Olha o que aconteceu. Melão comentou assim, ó: salve galera tricolor, de acordo com a nossa apuração sobre rumores de um retorno ao clube do volante Fabinho, não procede. O clube não possui qualquer negociação com o jogador. Ficou muito claro uma coisa, que essa informação do Melão tá muito parecida com uma informação que a gente do Hora do Flu recebeu à tarde também, né? De uma, aí eu não vou entregar a fonte, mas a gente recebeu de uma fonte, né? Digamos que essa fonte, ela é uma fonte mais vinculada à diretoria. Talvez essa fonte falaria o que a diretoria quisesse que falasse. Eu não tô duvidando não, tá? Relaxa que eu vou te contar essa história. Mas então a gente recebeu essa fonte mesmo. Dessa fonte também, uma informação muito parecida com essa, que eu vou até ler, tá? Vou até ler para eu não cometer o erro de... Ó, a informação que a gente recebeu foi essa daqui. Olha só. Ó, está circulando uma informação a respeito de Fabinho, né? Que o clube teria movimentado. Só para informar que não procede, tá? Então, fontes ligadas à diretoria do Fluminense diz que não procede, que o Fluminense teria avançado com o Fabinho, ou teria, como que fala aqui? Movimentado em relação ao Fabinho, tá? Então isso não aconteceu. Então assim, eu tô gravando esse vídeo muito para explicar para você o lado da diretoria em relação ao Fabinho, mas isso de nada tem a ver com a informação que a gente trouxe, né? Que o Thiago Silva convidou o Fabinho e tudo mais, né? Agora, posso contar uma parada aqui? Falar assim, só falar uma parada assim, bem honestamente, como opinião de torcedor, tá? Eu acredito que eu acho que o caminho é isso aí mesmo. Vou dar um exemplo. Ó, vamos supor, eu sou o Thiago e eu quero a contratação de um jogador tal, Fluminense. Aí eu vou ali nos bastidores e eu tento a contratação. Se a contratação sair, o Fluminense divulga, saiu, tá, chegou. Só que se a negociação der errado, eu particularmente falo, deixa quieto, né? Tentamos a negociação de Fabinho não conseguiu, né? E eu não tô falando que é o que tá acontecendo, não. Mas tô falando que pode acontecer porque isso aconteceu com o Thiago Silva. Ou você não lembra disso? Quando o Thiago Silva saiu do Porto, que saiu a notícia, ó, Thiago Silva livre no mercado. Todo mundo, será que pode rolar? Aí, eu não lembro quem, mas eu lembro de alguém ter falado, o Fluminense tá interessado em voltar com o Thiago Silva. Aí eu lembro que surgiu uma informação também. Muito parecida, tá? Mesmo os moldes, olha, não é verdade que o Fluminense tem interesse ali na volta do Thiago Silva, ou está tentando a volta do Thiago Silva. Lembra disso? Quem tá jogando no Thiago Silva? Quem tá jogando no Fluminense? Thiago Silva. Então, assim, vamos lá. O que eu acredito em relação a essa parada do Fabinho? Eu acho, né? Eu falo aqui, juntamente até com o meu repórter Thiago Nulo, a gente conversou muito sobre isso no dia de hoje, mas a gente acha o seguinte, tá? Agora, pra quem tá falando aí do que o Fluminense tá fechando com o Fabinho, não sei o quê, isso aqui não é uma defesa disso, não. O que eu tô dizendo é, eu não duvido de... A janela tá terminando, né? Vamos supor, a janela termina dia 11 de setembro. E até lá, Fabinho não recebeu ali uma proposta que ele queira ou que ele goste, uma proposta que mexa com ele. Rapaz, eu não duvido que rola de Fabinho vir pro Fluminense, pelo menos por esse contratozinho que a gente falou mais cedo que seria uma boa. Não, né?
Galera, eu não duvido não. Eu não duvido. Eu acho que muito isso é porque, tipo assim, ainda tá muito cedo. A janela só fecha em setembro, então muita água vai passar debaixo dessa ponte. Mas eu ficaria ligado nessa situação do Fabinho, que eu não duvido do Fabinho ainda pintar no Fluminense. Não tô falando que tem negociação, essa não é a nossa informação, a gente nunca falou isso. Pelo contrário, a informação que a gente tem do Hora do Flu que a gente apurou, né, que já tem um tempo atrás, é que o negócio era mais pra não acontecer do que acontecer. Né? Só que pelo que eu já vi de movimentação com o próprio Thiago Silva recentemente, eu não duvido que, caso não pinte nada lá para Fabinho apareça aí. E ninguém vai reclamar. Ah, mas não falaram que o Fabinho, não sei o que, não sei o que lá. Agora, o Fabinho tá avançado com o Fluminense, não sei o que. Cara, se tivesse, o Fluminense tinha falado. Então, realmente, eu acredito, tá? Que não tenha nada agora no sentido de avanço e tudo mais. Interesse eu sei que tem. Interesse eu sei que tem. Isso aqui eu cravo no sentido de não tem como me negar que o Fluminense não tem o interesse e não queira Fabinho, porque, né, tanto é que a própria notícia do Melão não fala nada que não tem interesse. Fala que não possui qualquer negociação com o jogador. Então, assim, calma. Eu acredito que com o passar dos dias, se caso ele não arrume um contrato legal, um bom clube na Europa, começa a esquentar a situação dele em relação à Fluminense. Mas digo aqui, se o Fluminense conseguir uma contratação de nível Fabinho para esse meio de campo tricolor, a gente vai estar vivendo talvez um momento de um Fluminense fortíssimo, com jogadores absurdos em todas as posições. A gente vai ter grande jogador no ataque, grande jogador no meio, grande jogador no gol. Então, assim, vale a pena um esforço se assim o Fluminense achar que tenha condições de fazê-lo, né? Porque isso aproxima o Fluminense de títulos, que é o que a torcida quer. E convenhamos, a torcida tá errada, não. A torcida do Fluminense está certíssima em exigir grandes jogadores, grandes times, né? Para poder vencer os grandes campeonatos. Lembrando que eu quero voltar para aquela Copa do Mundo, tá? Porque o último que representou bem o Brasil foi o meu Fluminense. Não foi a seleção. Então é isso, meus amigos. Segundo informações próximas ali à diretoria do Fluminense, também ouvimos isso, que o Fluminense não estaria em negociação com o Fabinho. Algo que não apaga uma possível negociação se o jogador não conseguir nenhum contrato top até 11 de setembro. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever, de ativar o sininho tricolor. E é isso. O convite do Thiago foi, né? Ninguém negou isso aí. Negou, Adilton? Não negaram, não. Thiago falou pra mim. Eu botaria minha balinha de molho e esperaria um pouquinho, porque eu acho que isso ainda pode rolar, tá? É isso. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.